Pronto, irmãos. No último encontro, nós falávamos sobre a abertura e regularização de igrejas. E aí a gente começou falando sobre a natureza jurídica da igreja, né? Falamos que ela é uma organização religiosa, que essa expressão organização é uma conquista que foi acrescida ao novo Código Civil, né? O novo Código Civil foi editado, promulgado, mas um ano depois é que nós temos aí o acréscimo dessa expressão, e é uma expressão que concede à igreja o direito de autorregulamentação, porque por meio dessa expressão fica subentendido que a igreja não é uma associação qualquer, ela tem suas peculiaridades e, em razão de suas peculiaridades, ela pode fazer essa autorregulação. Naturalmente que, respeitando o escopo ou os bolsos, né, os limites ali da lei, ela tem certa liberdade para poder se autorregulamentar. Falamos que a igreja ela é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e aí a gente começou a mostrar, tentamos explicar o sentido, né, dessa expressão, está tudo gravado lá. E falamos sobre a importância de registrar o estatuto, e aí a gente começou a analisar mais de perto alguns estatutos, né? O pessoal que tem aí ao alcance das mãos, que trouxe material, pôde acessar, e a gente lançou algumas perguntas para que vocês pudessem olhar e compreender melhor o seu estatuto aí, tá bom? Então, dentro do estatuto, a gente falou um pouco sobre a estrutura básica. Essa estrutura básica é a estrutura que consta do Código Civil, e a gente não pode fugir dessa estrutura, muito embora tenhamos a liberdade de autorregulamentação, mas esse mínimo da lei, né, esse mínimo exigido aí, a gente precisa cumprir, né, que é essa moldura, a gente não pode sair, seja qual for o modelo de igreja, o governo adotado, a denominação da qual fazemos parte. Então, isso é o mínimo. Então, a gente viu um pouco dessa estrutura básica para a organização de uma organização religiosa, perdão a redundância, e a gente tentou, à medida que a gente foi observando, a gente foi comentando, né? Falávamos sobre o primeiro item, denominação, finalidade, sede, etc. O nome, o modo pelo qual se administra, a forma como se faz representar ativo e passivamente, se o estatuto, né, é reformável ou não, se os membros respondem subsidiariamente ou não pelas obrigações, condição de extinção, enfim. Então, a gente passou por essa estrutura básica. E aí a gente ofertou para vocês lá na plataforma, que entrou, viu que nós ofertamos modelo de estatuto, modelo de regimento interno, modelo de ato de fundação, e todos estes modelos, como eu disse para vocês, são modelos atualizados. Tranquilo, a gente teve esse cuidado de para vocês trazer o material atualizado. A disciplina, ela passou por uma reformulação. Então, quem está pagando a disciplina agora está tendo essa benesse, né? Essa graça de poder contar com material atualizado. Então, é algo bem atual. E aí nós Ô, paramos, professor, meu irmão. eu vou fazer uma pergunta. Eu vi que tinha algo falando que, quando fosse para a Constituição, tal, deveria ter que se levar 3 nomes para definir a marca, tal, né? E, assim, é, existe, assim, em igreja, como na área comercial, ela ter o nome jurídico, o nome de fantasia. Também, né? Também. A gente vai discutir mais adiante essa questão, porém, alguns cartórios também se encarregam de fazer essa busca. É o mesmo que a junta comercial faz para registrar o nome de uma empresa, né? Faz essa busca prévia. E Porque é aí, como se fosse uma patente, né? justamente. O cartório pode fazer e o cartório faz, só que há o custo adicional por isso. Então, se a igreja consegue se antecipar, é bom até para a igreja poder proteger a sua marca. Um fato interessante, quem conhece aqui, o restaurante Dona Benta, aqui em Capina, conhecidíssimo, né? Que mudou de nome, agora é chamado de Panela do Sítio. E aí eu fui indagar, né?
Fui falar com os funcionários, né? Por que a mudança do nome? É sério que a farinha de trigo Dona Benta, olha aí, entrou na justiça, exigiu que o nome fosse trocado, porque essa marca é uma marca registrada. Embora é um gênero alimentício, mas o restaurante está também no ramo, né? Na fabricação, na venda, enfim. Aí acabou que eles ganharam porque essa marca registrada pertence à farinha de trigo Dona Benta. E aí eles tiveram que mudar para Panela do Sítio. Então, isso pode Verdade, acontecer. eu conheci o proprietário dela no cursilho masculino, parece que o nome dele é Eduardo, é um nome assim. E ele explicou exatamente isso. Eu comecei com os funcionários. E eu sei de casos de igrejas que, por exemplo, tem igrejas que é marca registrada. Você não pode chegar e colocar o mesmo rótulo, não. Se for, você, assim, se você fizer a busca, como tem que ser feito, você vai ver que já existe, já está registrado. Se você não fizer a busca e a revelia registrar, se alguém tomar conhecimento, você pode ser obrigado a mudar. Mas foi bom e a gente vai chegar lá para vocês verem que são nuances, detalhes, que é parte do rito de formalização. E hoje a gente vai tentar tratar mais detalhes desse rito de formalização, tá bom? Nós falávamos sobre o estatuto e a gente ia apresentar para vocês um modelo de estatuto com as adequações que contemplam a identidade tanto histórica quanto doutrinária da igreja, sem ferir a legislação. O que é isso? É exatamente aquele direito de autorregulamentação, que é uma conquista que foi inserida um ano depois da promulgação do novo Código Civil, né? Foi acrescida ao Código Civil pela Lei 10.825 do ano de 2003. Então, com isso vem o direito de autorregulamentação. Por esse direito de autorregulamentação, ou seja, a igreja pode adequar o seu estatuto de maneira tal que essa adequação contemple a sua identidade histórica e doutrinária, desde que não vá ferir a legislação. E é esse direito de autorregulamentação que é uma conquista e que diferencia a igreja de uma associação qualquer. Então, nós somos uma organização religiosa com direito de autorregulamentação e não uma simples associação que tem que cumprir à risca tudo que está indicado ali no Código Civil. Não tem essa liberdade que nós gozamos. E aí tem um modelo desse que está no material, está disponível para vocês lá, que já é esse modelo sofrendo essa adequação. Naturalmente que é um modelo que, como a gente está dizendo, ele serve de inspiração para você fazer os ajustes para a sua realidade, não é para ser copiado como está lá, Ctrl+C, Ctrl+V, mas serve para guiar, para orientar você, tá certo? Então, vai tratar os mesmos aspectos que a gente já falou, né? Que são obrigatórios, a denominação, sede, duração, objetivos, os membros, direitos, obrigações, as assembleias, enfim. Então, vai tratar de todos esses elementos aí. Então, esse modelo está lá. Então, a gente não vai comentar porque os itens já foram comentados anteriormente e as peculiaridades variam de denominação para denominação. E como a gente está aqui num grupo que deveria ser um grupo, não é um grupo homogêneo, então não faz sentido a gente ficar com essa discussão, com essas questões, com essas nuances, tá bom? Mas nós temos aqui uma questão importante, né? Toda igreja deve cumprir com as obrigações legais impostas, inicialmente formalizando o seu registro. Esse é o primeiro passo, formalizar o seu registro. Então, a gente vai entender as etapas de formalização, o que essa formalização ou essa abertura exige. E aí, o primeiro item que é exigido, eu vou tentar localizar aqui o slide, viu? A conversa está boa aqui, eu esqueci o slide. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Ok, chegamos. Pronto, vou compartilhar aqui e a gente segue. Deixa eu ver. Pronto, a gente vai ficar naquele bate-bola, naquele vai e vem para poder debater, tá bom? Vamos lá. Toda igreja deve cumprir com as obrigações legais que são impostas, inicialmente formalizando a sua abertura, né? A etapa inicial de formalização ou abertura exige a elaboração do estatuto social. Esse estatuto a igreja precisa elaborar. E aí nós já dissemos para vocês que o estatuto ele é um documento constitutivo e é um documento obrigatório. A lei exige, é uma exigência da lei, não tem como você abrir mão. E na elaboração, ele existe um formato, uma forma, né? E a forma desse documento, ela é redigida em capítulos e artigos, alíneas, etc., né? Como uma estrutura básica de um documento legal. E aí você não pode abrir mão. Agora, uma coisa interessante é que torna-se necessária a assessoria de um advogado em todo esse processo aí. Inclusive, antes desse documento da entrada lá, é preciso o advogado com registro na OAB, né? Quando eu falo advogado, não é simplesmente bacharel em direito, né? Aquele bacharel em direito que foi habilitado pela OAB, e aí ele vai ter que revisar, rubricar, assinar, carimbar, então tem que passar pela mão do advogado. Então, Professor, obrigatoriamente tem que ir para um advogado ou um contador já não é suficiente, não? Tem que ter um contador e o advogado ou só o advogado já basta? só advogado já basta para essa etapa. Agora, não se dispensa, inclusive o cartório exige, inclusive, né? Agora, quando a gente vai formalizar cada cartório, em cada região, em cada cidade, tem a sua própria dinâmica. Tem cartório, por exemplo, que permite você revisar o documento, né? Ele não tem nenhum problema em você preparar e você informalmente consegue ingressar, eles vão observar, vão revisar e vão dar algumas orientações. Por último, aí você vai, põe na mão do advogado, para o advogado dar o visto, rubricar, assinar, etc. e tal. Já tem cartório que não vai, o documento ele não vai observar, historiar absolutamente nada, sem que, de antemão, o advogado já tenha firmado lá, né, a sua assinatura. Então, varia muito, né? Não é o rito celebrado entre um cartório e outro, costuma variar em alguns aspectos. Então, por isso que é sempre importante você, antes de tudo, se dirigir ao cartório. E aqui a gente vai falar muito sobre essa questão, porque um cartório pode exigir uma coisa, outro cartório pode exigir outra, enfim, né? Então não há um padrão, né? Um padrão em alguns elementos aqui, né? Em alguns ritos. E a gente precisa ter essa paciência para essa questão aqui. Hoje já está pacífico muitas coisas que no começo, né? Quando o novo Código Civil foi aprovado, entrou em vigor, no ano seguinte, e ainda havia uma certa dificuldade, uma pequena divergência entre o cartório, os advogados, enfim, né? A expressão Professor, associação, a organização, ficava aquela luta. Fala, meu irmão. acerca do cartório, porque tem primeiro, segundo e terceiro ofício, né? Qual é esse que é direcionado? É o terceiro ofício, é? De Não, notas e documentos? é o registro de títulos, né? De documentos, né? Cartório de registro civil da pessoa jurídica. Geralmente, acho que é o primeiro, né? É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Ô, pastor, outra dúvida também que eu fiquei aqui pensando sobre o nome, porque assim, aqui na minha igreja, na minha cidade, tenho observado que tem várias igrejas para o nome praticamente parecido. Aí eu fico assim, olhando, tem algum problema assim? Eu acho que essas igrejas não têm assim, eu acho que resistem. É porque, exatamente, vivem a grosso modo, boa parte delas na informalidade, né? Na informalidade. Então, quando passa para o processo de registro, aí vai ser feita essa busca no nome. Fazendo essa busca no nome. Se esse nome já estiver registrado com outra igreja, com outra denominação, com outro
entidade religiosa, organização, eles não vão poder usar, sob pena de... Doutor, tem uma pergunta de Matheus aí no chat. Tem aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper aqui um compartilhamento aqui para a gente ver. No caso, a formalização da abertura seria a documentação para a existência da igreja? Exatamente, é todo o rito, né? O primeiro passo que você precisa é a elaboração do estatuto. A igreja precisa se reunir para, enfim, elaborar o estatuto. Então, isso é uma coisa que é feita internamente pela igreja. Isso ainda não foi registrado lá. Isso vai ser registrado depois. Então, internamente, a igreja precisa se reunir para poder elaborar esse estatuto. Somente quando esse estatuto for dar entrada lá, é que precisa estar tudo pronto e devidamente assinado pelo advogado, né? Somente aí. E aí, geralmente, algumas denominações, quando tem um departamento jurídico, os advogados da denominação já vão dando suporte na elaboração, o que facilita bastante. Mas se não é o seu caso, então, às vezes tem um irmão na igreja que é advogado, né, ou de uma outra igreja, então a coisa vai muito nessa parceria, né? Inclusive, hoje, se você procurar a ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, eles dão esse suporte para que você consiga fazer essa regularização. Então, você hoje tem mecanismos para você poder ter esse suporte. Então, você pode buscar de várias formas. Naturalmente que o advogado, como é de praxe, cobra, né? Por esse, a menos, né, em algumas situações aí, né, por questão de irmandade, em razão da fé, um ou outro desista, abra mão de fazer essa cobrança aí. Mas não é nada absurdo, e todo esse processo de registro tem seu preço, do início ao fim. Tudo que você vai fazer junto ao cartório, você vai pagar. Aí, se você tem uma boa assessoria, você vai pagar o preço justo, correto, não vai ter nenhum atravessador no meio disso aí, e às vezes acaba encarecendo, né? Então, tem todo esse processo, tem que ter toda a calma para poder fazer isso com o custo menor, né? O mínimo possível para a igreja. Valores atuais de custo, eu não sei. Confesso a vocês que eu não sei, eu não fiz essa pesquisa, eu teria que me dirigir até o cartório aqui na cidade para poder fazer esse levantamento. Eu não sei como informar hoje as custas para esse processo inteiro aí, eu não sei como informar. Mas você precisa ter uma reservazinha de caixa. Se alguém souber, fica à vontade para nos ajudar. Professor, Fala, meu irmão. veja bem, no caso de ter uma igreja e essa igreja ter ao redor dela várias outras igrejas, como se fosse uma igreja-mãe, né? Alguns tratam assim, igreja-mãe, e várias igrejas, assim, no caso. Cada igreja vai ter que ter um CNPJ diferente. A ideia é exatamente essa na prática, cada uma delas funcionar. Seria como funciona com as empresas, né? Matriz e suas filiais, né? Mas, assim, no caso de matriz e filial, o CNPJ das filiais não está vinculado ao CNPJ da matriz. A natureza jurídica é a mesma, mas vai ser feito a emissão em separado. Em separado. Então, vai ser Porque o feito CNPJ das filiais, de um modo geral, quando ela tem a matriz e a filial muda o CNPJ naquele 00001, aí a outra como é 0002. dois. Ela muda ela vai nessa sequência aí. E a da igreja, não. A da igreja vai ter que ter o seu CNPJ independente. Não vai ter como um CNPJ de Pronto, é filial. justamente essa diferença que eu estava querendo saber. Sim, sim. Porque, no caso, a matriz e a filial, o CNPJ da filial é ligado ao da matriz. É ligado da matriz. E, no caso da igreja, não é. Aí não entendi agora. Não, estou dizendo assim. No caso de uma empresa, Sim. o CNPJ das filiais são interdependentes. É uma variação do CNPJ da matriz. Da matriz. Né? Uhum. E, no caso da igreja, não. Cada igreja tem que ter o seu CNPJ próprio, mesmo que seja da mesma denominação. Isso. Agora, é verdade. Agora, na prática, o que é que acontece? As igrejas,
enquanto elas não estão emancipadas, elas não passam por esse rito de formalização devido aos custos. Na prática, o que acontece é isso. Então, fica constando lá como sendo uma congregação ou ponto de pregação ligado à igreja sede, ou à igreja mãe, ou à igreja matriz. E permanece assim. Então, na prática, a matriz ou a igreja mãe responde por aquela congregação, até que ela atinja o mínimo necessário dentro de cada denominação, né? Estabelece, tem que ter o número X de membros, tem que ter um pastor, um presbítero. Entendo. No caso da gente, seriam 10 famílias. Esse valor aí seriam 10 famílias. 10 famílias, né? Contribuinte, assim, essas coisas. Aí vai se... Mas aí isso é legal? Olha, é uma brecha, assim, é uma lacuna da lei, é uma lacuna que permite, porque no estatuto, quando o estatuto ele está bem formalizado, bem redigido, o estatuto vai deixar claro que essa igreja que está se registrando, ela poderá abrir congregações e pontos de pregação. É como se fosse extensão do seu trabalho, ou seja, de uma certa forma, é possível graças à adequação do estatuto. Agora, isso aí, quando começa a ganhar visibilidade e expressão, aí a coisa já viu que ultrapassou um pouco aquela dimensão do que é um ponto de pregação e do que é uma congregação. Então, está em tempo mesmo de se emancipar. Então, é uma brecha que existe e o estatuto ele vai possibilitando isso aí, né? Possibilitando. Então, o estatuto é a chave para poder organizar. Inclusive, tem igrejas que colocam assim, podendo esta abrir ponto de pregação, aí caracteriza o que é um ponto de pregação, com que regularidade se reúne e a quantidade de pessoas que estão lá. E congregações, aí caracteriza o que é uma congregação, com que regularidade se reúne e até o limite X de pessoas. Passando desse limite aí ele já vai caracterizar como uma igreja em via de se emancipar. Então, tudo está amarrado à maneira como o estatuto é construído. Então, quer dizer que, no caso de organização religiosa, não cabe essa questão como nas empresas, de matriz e filial, de forma alguma, né? Se a igreja quiser, ela pode fazer. Pode fazer? Pode fazer. Ela pode fazer, mas na prática, pelo custo que há, a coisa é pouco provável que isso aconteça. Mas Mateus está dando um exemplo aí da igreja comunitária de Carpina, no caso de uma que está em Lagoa de Itaenga, no chat. Porque tem outro lado também que a gente precisa ver, que é com relação a patrimônio, né? Por exemplo, quando uma igreja está nascendo, normalmente a igreja-mãe é quem arca com todos os custos patrimoniais. Inclusive, até se for o caso de aluguel, material, essas coisas todas. isso. Aí, quando ela se emancipa, como é que funciona isso? Cada igreja resolve? Existe uma lei? Como é que Isso é faz? uma questão interna da igreja, né? Tem a sua questão e tem a de Mateus aqui. Isso é uma questão interna. Por exemplo, eu passei, acho que 2 anos numa congregação que a gente abriu no bairro aqui de Carpina. Era uma congregação da igreja congregacional, a primeira igreja aqui, né? De Carpina. E tudo foi montado com o apoio da igreja. Quando essa congregação resolveu fechar as portas, encerrar a atividade, ela tinha adquirido outros bens, né? Outros elementos, né? Ampliou um pouco o patrimônio e já fica tudo devolvido para a igreja sede. Então, isso é uma coisa muito comum. Naturalmente que, na prática, quando essa igreja ganha forma e vai se emancipar, é de praxe que a igreja-mãe, naquele acordo, né? Naquela fraternidade que há, abdicar sem receber qualquer verba indenizatória. Abdicar daqueles bens para que aquela congregação passe ao status de igreja emancipada. Então, é uma prática comum, um acordo de fraternidade entre uma igreja e outra, né? É muito comum isso acontecer na prática.
né? Não tem sido diferente. Agora, Severino mencionou algo aqui que o Matheus colocou no chat, deixa eu ver se eu lembro. Acho que no caso, deixa eu ver, tirando advogado, existe algum outro custo nesse processo? A gente vai discutir, existem custos, viu? Existem custos. O próprio cartório exige, Eu cobra, né? só para finalizar, isso aí no caso como o senhor falou, mas no caso de uma cisão, vamos dizer assim, uma divisão, aí como é que fica? Porque assim, Aí, no caso de ser uma coisa que a igreja está crescendo, fraternal, tudo bem. Mas normalmente quando existe uma cisão, aí também a coisa fica mais complicada, né? o estatuto vai, como eu disse para você, como o estatuto amarra e coloca aqui aquele ponto de pregação. Porque no ponto de pregação tem microfone, tem caixa, tem cadeira, tem bebedouro, tem filtro, tem uma série de coisas. Na congregação tem isso e muito mais. Como o estatuto amarra, informando que aquele ponto de pregação é da igreja e aquela congregação também, tudo pertence à igreja mãe. Mas há caso de haver ruptura. Eu conheço casos aqui que foi parar, sabe aonde? Na justiça, porque pelo estatuto era para ter sido devolvido para a igreja sede. Acabou rompendo e indo parar nas barras dos tribunais, sendo requerido aí na justiça. Tornou-se, judicializou a coisa, né? Tornou-se uma briga da justiça. Mas pelo Aham. estatuto era para ir. O desfecho disso aí eu não sei, a quem a justiça deu grande causa, né? Eu não sei. Aí, então, Mas no foi aqui uma igreja caso, de Carpina, viu? Uma igreja aqui de Carpina que tinha uma congregação em Goiânia. O pessoal bateu o pé e rompeu e a revelia e o patrimônio pertencia à igreja daqui. Inclusive, o terreno foi comprado pela igreja aqui de Carpina, o prédio lá foi construído pela igreja de Carpina, estava amarrado no estatuto, que era a congregação. Isso deu uma bronca e foi parar na justiça. E ficou rolando, eu não sei o desfecho disso aí. assim, tipo, no caso do prédio, nesses casos assim, né, também pode colocar o prédio como se fosse propriedade da igreja mãe, né? A igreja mãe, tudo, Isso aí a já é uma outra congregação. coisa. Estou falando a questão de prédio, de imóvel, isso aí já é uma coisa que você pode fazer. Agora, as questões dos bens menores, né? Aqueles Isso. Agora, bens eu tocou numa menores, questão chave. A gente não sabe, às vezes, se as pessoas fazem o processo correto, porque às vezes não faz. Às vezes tem um terreno que foi doado, esse terreno nunca foi inventariado, nunca foi passado para o nome da igreja, está no nome de terceiro, esse terceiro morreu, aí os herdeiros, enfim, não faz as coisas corretas como é para fazer, é, devidamente registrado, porque tem custo, aí não quer correr atrás. E às vezes fica assim. Aí depois, quando estoura o problema, não tem como ter uma solução favorável à igreja, né? Por conta disso. Mas se faz a coisa correta, amarradinho, está registrado no nome da igreja. Eu acredito até pela sua fala, pelo que me recorda, essa cisão que houve, colocou em xeque também essa questão. Em nome de quem estava registrada a compra do terreno, e foi aquela confusão enorme. E vai atrás de documento e acha, não acha, e está com plano, enfim. Foi Professor, a desorganização prejudicou e muito a igreja. É Neto? é isso que eu estou falando. E eu acho até, professor, que é interessante essa questão que o senhor falou de como o patrimônio da igreja vai ser guardado, porque a gente geralmente nunca pensa que a igreja vai passar por esse tipo de problema. Uhum. Mas realmente é uma coisa bem grave, né? E assim, É, teve uma situação que a gente teve com a minha família, nem foi com a igreja nem nada, mas meu avô queria comprar uns terrenos e teve toda uma complicação, porque tinham 8 herdeiros do terreno, cada um tem direito a uma parte, aí tinha que ter alguém com a procuração dos 8 para ir atrás, para resolver. E muitas vezes isso acaba atrapalhando a igreja, porque a igreja quer vender algo ou comprar algo, chega lá, tá no nome de outra pessoa. A pessoa vai falar, não, tá no meu nome, é meu. E aí você fica com uma bronca maior para a igreja, porque as pessoas muitas vezes não atentam para esse lado de você ter um departamento legal e jurídico dentro da igreja, né, que vai cuidar dessas questões para manter tudo dentro dos trilhos, né? tudo tem a ver com gestão. Uma boa gestão tinha formalizado. Se é doado, então vai ser formalizado. O que precisa fazer para formalizar, para ficar tudo certo, tudo organizado. Aí acho que o Matheus comentou aqui, se eu tiver enganado, Matheus, você me corrija, viu? Você pergunta, né, tirando advogado, se existe algum outro custo? Existe, né? Todo o processo envolve o custo. O próprio cartório vai cobrar. Por cada folha
do estatuto que ele for registrar, por cada página da ata que ele for registrar, tudo é cobrado. Então, tem um custo. E aí você menciona que, pelo que você sabe, acho que ocorre o mesmo com as igrejas comunitárias, a exemplo de Lagoa de Itaenga, né, onde basicamente quem responde seria a igreja comunitária de Carpina. É como se a igreja de Lagoa de Itaenga fosse congregação da igreja de Carpina. Aí tem que ver se a igreja de Carpina, se o estatuto da igreja de Carpina contempla essa possibilidade, se ela ainda está amparada, né, de alguma forma pelo estatuto lá. Mas a igreja de Lagoa de Itaenga já tem forma, inclusive já está abrindo outros trabalhos, já passou do tempo de se emancipar, e aí é uma opinião minha, né? Já passou do tempo de promover essa formalização, viu? E já, assim, tem todo o formato e visibilidade de uma igreja, então é só uma questão agora de correr com isso. Mas se eu raciocinei errado aqui, me corrija, viu? Eu acho que é isso mesmo, né? Pronto, então vamos embora. Irmãos, a elaboração, Inclusive, quem falou? isso Neto. aí que você falou, pastor, é uma coisa muito importante que os nossos pastores fizeram assim que a igreja deixou de ser congregação. Quando a nossa igreja deixou de ser congregação, os pastores se reuniram, eles criaram um estatuto, redigiram um estatuto, registraram a igreja lá. A igreja tem o CNPJ, tem a pessoa que responde, registraram toda a estrutura da igreja e vão começar a cuidar de outras áreas da igreja, como o administrativo, registrar as finanças da igreja de maneira legal, né? E Bom, tudo isso aí colabora até para um bom testemunho da igreja, né? Que é uma igreja que, querendo ou não está devendo nada diante do mundo, né? Tá tudo regularizado, tá funcionando exatamente como deveria, né? sua igreja está de parabéns e serve de inspiração, né? E modelo para outras igrejas seguirem aí, tomarem esse mesmo rumo. Está de parabéns. Professor, e também é um pré-requisito, né? Ele tem uma personalidade jurídica, porque para abrir uma conta em banco, se não tem o CNPJ, se não tem o registro, Não ela não tem, existe. não tem o registro, né? Isso mesmo. É importante até ter esse registro, uma abertura de uma conta. Hoje em dia, a gente não pode achar que é absurdo, não, viu? Mas hoje em dia, tudo o pessoal faz hoje com cartão de crédito, Pix. Tem igreja que já recebe, né, o dízimo, a oferta, direto na conta, né? O pessoal utiliza o cartão de crédito, faz a transferência através do Pix, transferência bancária mesmo, tradicional. Então, isso é uma coisa normal, né? Coisa absurda, nem do outro mundo, não. Tem pessoas que até preferem, pastor, me diga aí a conta da igreja, que eu vou fazer a transferência aqui para a igreja. Até acha melhor, acha mais prático, acha mais fácil, né? Acha mais fácil. Então, é a modernidade. E se a igreja não tem, vai fazer o quê? Vai colocar na conta do pastor? Isso não é correto. Isso não é correto, não é prudente, não é sensato fazer, né? Então, tem tudo isso. É o mínimo de organização para poder avançar. E aí nós falamos sobre o estatuto e agora sobre o regimento interno. Se o estatuto é obrigatório, o regimento interno não. O regimento interno é importante, julgo extremamente importante, mas é facultativo. Cabe à igreja decidir se vai ter ou não ter. Conheço igrejas que não têm regimento interno, funcionam normalmente numa boa. Mas eu acho que se tivesse, resolveria algumas questões, algumas lacunas, né? Então, é um documento facultativo, ou seja, a igreja decide ter ou não. É prática comum, eu já disse no passado, muitas igrejas, quando iam registrar, colocava já o estatuto com o regimento interno, com as normas parlamentares, quando era uma igreja democrática, e também com uma síntese da sua confissão de fé, e ficava um documento desse tamanho, né? Tinha custo para registrar, eu acho que a época talvez não fosse tão altos os custos para que a igreja resolvesse fazer dessa maneira. Hoje não se faz mais assim, não se faz mais dessa maneira. É importante que a igreja, quando preparar o seu estatuto, ela possa mencionar, ela mencione se ela já tem ou se ela pretende ter. E deixa lá, mencionado no estatuto, né, que a igreja pretende, em tempo oportuno, elaborar um regimento interno, que a igreja vai adotar regras do parlamento, a exemplo da regra adotada pela denominação tal, que a igreja adota a seguinte confissão de fé, a confissão de Westminster, a declaração de Savoy, os 28 artigos da breve exposição, enfim, que ela possa fazer menção a esses documentos, são documentos referenciais, mas sem haver a necessidade de transcrevê-los
para o interior do estatuto. Do contrário, vai ser volumes e mais volumes, e quanto mais página tem, mais caro fica para poder registrar. Então, ela faz menção se ela já tem ou se ela pretende ter. Então, ela menciona e aí, futuramente, ela vai fazer consulta aí a esses documentos. Aí, a minha pergunta, sua igreja tem regimento interno? Diz que aí estão. Sabe dizer se a sua igreja tem regimento A interno? nossa tem. sim. A Sim, nossa a minha tem. tem. Eu até pedi me enviar em PDF, eu estou aqui com ele salvo no celular. A de Severino tem, a de Sérgio é a mesma de João, tem regimento interno. Isso. Antônio sabe dizer se tem aí em Paudalho? A minha até agora eu só tive acesso ao estatuto, né? Estatuto, né? Regimento interno não, né? Mas lembrando, viu? O regimento interno não é um documento obrigatório, é uma opção que a igreja faz. Neto tem ciência de regimento interno, sua igreja. Mateus Ô, acredita pastor, regimento interno nós temos sim. que tem, né? No nosso Oi, desculpa Fábio. aqui, não travado meu áudio, eu acho. Eu cliquei sem querer na notificação de caixa postal. Mas no nosso estatuto, ele conta o regimento interno da igreja, de como vão ser tratadas as questões de eleição de presbíteros, rotatividade dos membros do conselho, a disposição dos cargos. Inclusive, acredito que esse ano nós teremos eleições na igreja para os presbíteros, né? E tudo isso aí a gente tem registrado as atas no cartório, tudinho. Bom, está bem organizado, está bem organizado. É um exemplo. Volto a dizer. Pois Inclusive, houve, Mateus, falei. inclusive, houve atualização, né? Eu estou gastando quase tudo, tive que pegar os documentos. Aí a Igreja da Caça, ela atualizou recentemente esse regimento e também o estatuto, né? Por conta de algumas questões dessa eleição que nós falamos, que era de uma maneira, eles atualizaram, porque vai funcionar de outro jeito agora. Aí fizeram a atualização bem recente. Bom, está um pouquinho ruidoso o áudio, mas pelo que eu entendi, tem e está atualizado e fizeram uma atualização recente. Agora, uma questão interessante é que é importante atualizar o regimento, e o regimento, para você atualizar, você não precisa depois encaminhar para o cartório para registrar. Como são normas internas da igreja, então não há necessidade. Então, é muito mais fácil você fazer uma reformulação no regimento do que ter que mexer no estatuto, né? Então, é muito mais fácil. Então, a prática de adotar o regimento é uma boa prática. Agora, uma coisa interessante com relação ao regimento interno é que há regimentos internos. O objetivo principal do regimento interno é esclarecer pontos que não ficaram tão bem elucidados no estatuto. Como alguns dizem, preencher algumas lacunas do estatuto. Então, basicamente, o regimento interno ele vai destrinchar ou desdobrar, né? Clarear algumas questões do estatuto. Então, o objetivo maior do regimento interno é esse, né? O regimento interno, o estatuto vai dizer que a igreja ela se reúne por meio de assembleia, e a assembleia possui caráter ordinário, extraordinário, etc, etc, etc. Aí o regimento interno vem e vai explicar o que é isso, o que são essas assembleias, qual o seu caráter, com que regularidade, ou seja, vai trazer elementos para clarear ainda mais a compreensão daquele documento. Mas também o Professor, regimento... isso aí já é um artifício da organização religiosa para livrar o custo cartorário, né? Também, e não fere a lei, não é nenhum absurdo, né? Não é nenhum absurdo. É aquela questão. Outro detalhe importante é que alguns regimentos internos também focalizam questões de usos e costumes. Isso é comum aparecer no regimento interno. Não somente preencher lacunas do estatuto, mas também focar na questão de usos e costumes. Agora, existem igrejas que o regimento interno foca mais na questão de usos e costumes do que propriamente em preencher lacunas do estatuto. Então, isso, como é um documento facultativo, não é obrigatório, então vai muito da identidade histórica de cada realidade, de cada igreja. Então, eu conheço o estatuto que, se você pegar o estatuto ele é muito mais focado nas questões... Perdão, o estatuto não, o regimento interno. O regimento interno foca muito mais nas questões de usos e costumes do que propriamente
em preencher lacunas do estatuto. Então, vai muito de acordo. Ou pode ser que você encontre um regimento interno que ele seja meio termo, né? Ele tanto tenta preencher lacunas, quanto ele tenta tratar de questões de usos e costumes. Agora, carece de atualização o regimento interno, porque eu conheço regimento interno de igreja, por exemplo, que no regimento interno de igreja, no passado, proibia os crentes de ter aparelho de TV. Se era proibido ter, era proibido assistir. Hoje em dia, essa igreja, ela tanto tem emissora de rádio quanto canal de TV. Então, um regimento interno com esse tipo de proibição não faz mais sentido. É preciso ser atualizado, né? Igrejas que não permitiam a prática esportiva, era proibida a prática esportiva, mas hoje utiliza a prática esportiva. Não é o caso das igrejas comunitárias, não, viu? E desde o seu nascimento, ela utiliza o esporte como estratégia ou ferramenta evangelística. Mas igrejas que proibiam prática esportiva. Hoje, igrejas que adotam a prática esportiva como uma ferramenta, como uma estratégia. Então, não faz mais sentido manter tal proibição no seu regimento interno. Então, é um documento que precisa de passar por uma atualização. Acho que, Matheus? Alguém pediu a palavra? Não, foi eu. Cliquei sem querer na barra de espaço Não, aí. Já. tudo bem, Matheus, tranquilo. Pronto, então, é isso aí. Agora, a igreja precisa elaborar o estatuto. A igreja vai se reunir para elaborar o estatuto. Convoca lá aquela comissão, que é uma comissão pequena, a princípio, né? Que vai pensar no estatuto para elaborar e que deve contar com o suporte de um advogado. Esse documento está elaborado, mas esse não é o único documento que vai ser registrado. A igreja precisa de uma ata de constituição, é uma ata é uma ata que declara a partir daquele instante que a igreja ela passa a funcionar como uma organização religiosa. Então, é uma ata de constituição. Nessa ata, nós também, nesse mesmo livro, nós temos a eleição e posse da diretoria, que é a primeira diretoria estatutária. Então, é uma ata de fundação, ata de eleição e posse da diretoria estatutária. Então, vai o estatuto e vai essas atas. Essas atas vão para o cartório. Professor, mas tem casos que ela se confunde, né? Ela deixa as duas em uma ata de fundação e posse, né? Porque eu já peguei um caso desse, assim. Eu disse que, ó, cadê esse? Não, tá aí incluso na de fundação, a primeira diretoria. Volta para aquela fala inicial. Por isso é importante ir para o cartório, saber juntar o cartório. Porque isso pode vir num só documento, pode ser um só documento. Ata de fundação, ata de eleição e posse da diretoria. Ou o cartório vai dizer, não, eu quero duas atas. Uma ata de fundação e a outra é a ata elegendo e dando posse à diretoria estatutária. Então, você tem que ir junto ao cartório para entender a exigência que ele vai fazer. Outra, esse documento ele tem que ser redigido à mão no livro, né? O livro ata. Esse livro vai ser registrado lá. E o cartório, dependendo do cartório, além do livro ali feito à mão, e vai ser feito à mão não somente a ata de fundação, ou constituição, eleição e posse, mas vai ter que ser transcrito também o estatuto. E aí, além disso, o cartório vai exigir o número X de cópia digitada. Traga uma cópia digitada ou duas cópias digitadas do estatuto, da ata de constituição, de eleição e posse, ou somente uma cópia. Por isso é importante se dirigir ao cartório. Se é aquele cartório ali, ele vai dizer como ele vai fazer. Ele não, basta o que consta do livro lá, que consta lá, feito à mão, né? Redigido à mão. E uma cópia simples, ou não, vai redigir à mão e vai ter que digitar. Então, tem que saber como é que vai funcionar de cartório para cartório. Então, pode ser que Carpina tenha uma exigência. Matheus está lá em Lagoa de Itaim, o cartório lá, pode ser que seja mais simples ou pior, né, mais burocrático. E aí vai. Limoeiro pode ser uma outra coisa, Surubim pode ser outra coisa, Recife outra coisa, enfim. E vai essas questões. Então, tem que estar sempre nesse vai e vem. Você vai nesse Eu processo. acho que realmente aqui em Carpina, pastor, seja um pouco mais burocrático, porque eu lembro que a gente teve que
ainda tem, né, que fazer toda essa questão. Por exemplo, a gente vai ter eleição agora de presbítero, ele tem que fazer a ata lá, que ocorreu a eleição, a ata de posse dos presbíteros que forem eleitos, e tem que registrar tudo lá. Ele quer atas separadas, ele não aceita tudo numa ata só. Ele quer separar a ata que fez a eleição e a ata que deu a posse. Para Então, pagar veja, duas, né? você vai para o cartório, né? Vai entrar mais dinheiro. É verdade. Então, enfim, tem que ir lá junto ao cartório para saber, né? Então, toda essa documentação, ela é levada, né? O estatuto, regimento interno não é obrigado. Quando eu coloco aí, se houver, é se a igreja quiser, que não é recomendado, mas a igreja quer botar o estatuto e o regimento interno junto. Então, pague, não é isso? O cartório não vai se importar. A parte que é do estatuto vem primeiro e logo em seguida vem as páginas do regimento interno. Quer registrar tudo junto? Quero. Então, vai pagar mais por isso. Pronto, a igreja paga e faz, mas não é aconselhável, não é recomendado. E depois que fez a juntada de toda essa documentação, aí tem que dar entrada no cartório, a igreja tem que preparar um ofício para dar entrada no cartório, um papel timbrado, etc. Tudo organizadozinho, direitinho. Esse modelo de ofício também está lá na plataforma, tá bom? Também tem um modelo de ofício, para que você possa dar entrada. Aí a gente vai voltar um pouco no assunto, né? A elaboração do estatuto. A elaboração do estatuto acontece antes do registro. Você só vai registrar depois que você elaborar. Elaborou, o advogado olhou, viu está tudo ok, assinou, carimbou, aí vai levar. Só que a etapa de elaboração desse estatuto, ela exige a Assembleia Geral de Constituição. Essa Assembleia, ela tem que ser convocada por meio de um edital público para os membros da igreja, né, informando de que se trata, fixando prazo. Tem um modelo desse lá, também na plataforma, vocês vão observar. E aí faz essa Assembleia Geral para convocar, e é uma Assembleia que vai constituir a igreja, é uma Assembleia de Constituição. Quando chegar nessa Assembleia de Constituição, é importante que já tenha todos esses documentos à mão. Ou seja, a igreja já veio há meses elaborando tudo. Há meses já veio elaborando o estatuto, já está o estatuto todo pronto, o advogado já observou. Então, aquela é a Assembleia de Constituição. Aquela é a Assembleia que vai ser registrada e levada. Nessa Assembleia, é importante apresentar toda a documentação, inclusive o estatuto, para que a Assembleia possa aprovar. Então, passa a ser constituído a partir daquela data, e também naquela data ali, a igreja aprova o estatuto tal, com ou sem ressalvas. Então, se houver ressalvas, então vai ter que ser feitos os ajustes necessários. Mas, geralmente, não acontece porque a igreja já vem fazendo isso, já vem ensaiando, né, elaborando tudo e se reunindo formalmente, ensaiando tudo direitinho, para quando chegar naquele momento, já estarem todos em comum acordo de que aquele é o estatuto mesmo. Então, é feita a leitura e é feita a propositura lá para aprovação, tem um apoio necessário e é aprovado o estatuto. Então, fez aquela assembleia, registrou tudo, é um evento público, foi por meio de edital público que aquele evento foi convocado para a igreja, foi dado o prazo para que os interessados pudessem comparecer. Tudo isso vai ser explicado na ata. Ata de fundação, por meio de uma convocação, o edital que foi divulgado no dia tal, a assembleia que vai acontecer tantos dias depois. Então, tudo isso vai ter que ser formalizado, porque o que interessa para o cartório é saber se houve a publicidade do ato. Se houve a publicidade do ato. É um ato legal, é um ato público, foi devidamente informado, tudo direitinho. Aí vai ver, não, olha, a igreja publicou o edital, não publicou convocando de hoje para amanhã, não. Então, teve um prazo de uma semana, de 10 dias, de 8 dias. Então, fez aquela convocação para os membros, os interessados. Então, tem todo esse processo aí, né? Nessa assembleia também é feita ali a eleição e posse da diretoria. Aí, o pessoal que vai trabalhar, a diretoria estatutária, vai ter muito trabalho no começo, porque não pode errar, não pode rasurar, porque aí vai ficar indo e voltando, e cada vez que vai e vem, tem custos para isso aí. Então, tem que ter muito cuidado, muita atenção, muito zelo nessas etapas de formalização.
muita coisa para ser registrada, feita à mão, mas também para ser digitada, Então, vai lá, convocou a Assembleia por meio do edital, apresentou o estatuto para que o estatuto fosse apreciado e aprovado, também faz a eleição da diretoria e posse, de acordo com o que o cartório vai determinar. Pode ser um documento só, podem ser documentos distintos. Tem ainda uma outra nuance, né? Tem cartório que, às vezes, a igreja já tem um livro-ata, que é o livro-ata da igreja-mãe, e o cartório pode dizer, não pode ser confeccionado lá, uma vez que vocês vão se emancipar. Não, tem que ter um livro-ata próprio, tem que ser um livro-ata próprio. Então, tem que fazer a abertura do livro. Então, tem que ir junto ao cartório para saber o que é que o cartório está orientando nesse sentido, e não pode ser feito de maneira diferente. Não pode ser feito de maneira diferente. Então, É muita burocracia, professor. é burocracia. Essa etapa é muito cansativa, e eu disse a você, já mencionei aqui, eu peguei, certa feita, com o advento do novo Código Civil, eu passei por um perrengue muito grande com o Estatuto da Igreja para a gente registrar, mesmo com o auxílio do advogado, porque havia sido, né, o Código Civil era novo, e o cartório estava meio que perdido, e o advogado também. Assim, o advogado tinha sua posição, mas, às vezes, o cartório pensava diferente, aí o advogado tinha que intervir, e ficou nessa. Então, mas hoje a burocracia existe, mas aqueles elementos que foram objeto de discussão já é ponto pacífico, né? Um deles é associação? Não, não é organização religiosa, não é não sei o quê, e vai, e bota assim, tá. Tanto a gente se deparou aí com a expressão que o Neto colocou, né? Depois eu estive analisando a expressão, eu assisti novamente a aula, eu acho que o advogado, ele equalizou, porque ele juntou elemento associação e organização religiosa na expressão que ele usou. Eu acho que isso acaba deixando o cartório sem argumento, né? Para Professor, essa questão. Fala, meu irmão. hoje, com o recurso tecnológico que nós temos, esse livro ATA, ele não pode ser substituído por algo de arquivo de computador, tal, de alguma coisa desse tipo, não? Boa E pergunta. aí deixa no sistema e imprime, sei lá, leva impresso numa folha, tal. Boa pergunta. Olha, os cartórios estão se modernizando. Inclusive, tem cartório hoje que está digitalizando tudo. Tudo. Então, é aquela coisa, é chegar junto ao cartório. Tem cartório que você vai fazer reconhecimento, abertura de firma. Você não precisa mais assinar o cartão de firma. Você assina como se fosse uma espécie de tela digitalizadora. E você assina na tela digitalizadora e fica registrada a tua firma, a tua assinatura no banco de dados do cartório, Eletronicamente, é. eletronicamente. Então, além de certificado digital, então a coisa está se modernizando. Então, eu ainda não vi na prática isso acontecer, mas eu acho difícil que algo do tipo possa acontecer, não, né? A pandemia empurrou muita coisa, né? A pandemia acabou impulsionando muita coisa nesses aspectos aí. Então, eu acho que a tendência é Eu se tive uma modernizar. experiência dessa de levar uma ata para o cartório da igreja e levei folhas assim, A4, né? Tudo digitado. E assim, ele não cobrou o livro. Eu até disse, ó. Aí eu lembrei. Isso. Papel timbrado da igreja, né, com as assinaturas do pessoal, as páginas rubricadas, devidamente numeradas. É o mínimo para a formalidade de um documento que foi digitado, né? E aí é bom, menos burocrático. Ele podia exigir, não, mas cadê o livro? O livro ata, traga o livro ata para a gente ver se está de acordo com o que está digitado aqui, se o que está digitado bate com o que foi redigido lá. Mas a ata que a gente utiliza é a ata que tem igreja que já utiliza, né? Ali aquela ata, mas traga esse livro mesmo, que é o livro eletrônico, né, de ata, né? Então, você digita ali na hora, a prova imprime, o pessoal assina e anexa, mas ele podia pedir. Então, existem várias possibilidades, e aí o cartório ele vai fazer as opções que forem necessárias. No final das contas, tem que ter Eu papel, né, acho que professor? não falta muito para isso acontecer, não, meu professor, porque hoje Ah, em dia você tira qualquer documento pela internet, você vai É, numa CA da vida para você abrir uma conta deles lá, que eles têm, né, o programa de conta deles, você assina lá no celular da mulher mesmo na hora. Então, já, logo vai isso aí vai acontecer. ser facilitado. Logo eu vou ter que atualizar de novo aqui a disciplina.
modernizar, eu vou ter Até que... no Detran, quando você vai tirar a sua habilitação, assinatura é eletrônica. Logo, logo eu vou ter que ir nos cartórios também para saber o que está se modernizando nesse sentido aí. Agora, um detalhe importante, gente, uma observação, né? Tem uma diretoria estatutária, há uma quantidade mínima de cargos ou funções dentro dessa diretoria, é uma diretoria que consta lá, né? É uma diretoria executiva, você tem que ter, no mínimo, ali, o presidente, o secretário e o tesoureiro, no mínimo, né? No mínimo exigido esses cargos aqui, né? Aí, dependendo do tamanho da sua igreja, você pode colocar presidente e vice, secretário, primeiro e segundo, tesoureiro, primeiro e segundo, entre outros. Você pode até alimentar com outros cargos também, né? Mas cumpriu com essa exigência mínima aqui, o cartório já se dá por satisfeito. Agora, dependendo da tua estrutura, do tamanho da tua estrutura, aí tu pode ir incrementando tudo isso aí. E esse pessoal ele deve ter pelo menos tempo para poder atender a igreja em certas demandas, porque tem demandas que essa diretoria estatutária tem que se dirigir a órgãos de Estado, como o cartório, banco, Receita Federal, prefeitura, entre outros. Então, esse pessoal da diretoria estatutária não é só para figurar lá e dizer que eu sou representante da igreja, né? Eu sou... Não. Ele precisa saber que pode ser demandado dele ou deles que compareça a um ou outro órgão para resolver uma outra questão. Então, eles precisam saber que realmente é uma responsabilidade, que eles vão ter que representar a igreja em situações diversas, né? Em situações distintas. Então, o pessoal precisa ter essa consciência dessa questão, né? Então, teu nome está lá, mas não é só para enfeitar, né? E aí, irmãos, uma outra observação é que, independente da forma de governo da igreja, as regras que a gente está tratando aqui, serão as mesmas, né? Serão as mesmas para cada um. Vou ter que passar, até que tudo seja devidamente efetivado, vocês vão ter que passar por esse processo todo aí, né? E ter uma diretoria não é mera formalidade, não. Não é mera formalidade. Então, essa diretoria ela precisa funcionar. E se essa diretoria funciona, vai ajudar o pastor. Lembra que a gente comenta isso desde o começo da nossa disciplina? Quanto mais a gente puder liberar o pastor para cuidar do rebanho, é o ideal. Então, ter uma diretoria executiva, uma diretoria estatutária, a gente precisa fazer com que essa diretoria funcione. Não é só constar do papel lá. Não tem que fazer com que essa diretoria funcione. Isso vai deixar o pastor liberado para cuidar do rebanho. Entendeu? E aí é praxe também, a critério da igreja, e por força do ofício, que o pastor ele figure como o presidente. É praxe, por força do ofício, que ele figure como presidente. E é muito comum, principalmente em igrejas democráticas, né? Como batistas, congregacionais, entre outras. Então, o pastor é ex officio, por força do ofício, ele é o presidente. Mas aí tem outros cargos e funções, né? O vice-presidente, secretário, tesoureiro. Em algumas denominações, ele institui a figura do diretor do patrimônio, do vice-moderador, do moderador, enfim. Então, vai de acordo com a característica de cada igreja. Então, são funções administrativas que precisam, na prática mesmo, ganhar vida, de forma, né? Não é só no papel. E a recomendação é essa: bota essa diretoria para trabalhar, bota essa diretoria para funcionar. Outras observações que vocês vão ver lá no material, antes do registro do estatuto é necessário o registro da marca, para que se tenha exclusividade sobre a marca, o logotipo, enfim, né? Isso você pode fazer à parte, para quando chegar no cartório, o cartório vai questionar. E o cartório ele conduz esse processo também. Só que ele vai cobrar. E, na prática, costuma sair muito mais em conta você fazer isso antes do que juntar tudo num processo só com o cartório. Entendeu? Mas o cartório faz, não tem nenhum problema não. Ele vai cobrar mais por isso aí. E aí é preciso ter esse cuidado do registro da marca junto ao órgão. E aí a gente já falou, a gente já citou até exemplos aqui, né? Outra questão: uma vez que tudo foi registrado, você transfere as contas de consumo que está em nome de terceiros para a igreja. Está lá a conta da CELP, a conta da Compesa, e etc. Em nome de terceiro, nome do pastor, nome não. Transfere agora para o CNPJ da igreja.
E aí você vai manter tudo registrado em nome da igreja, né? O mesmo Conta da vale. internet, né, Sérgio? Tem que lembrar a conta Bom, da internet, do provedor. É bom lembrar, né, João? então é importante fazer isso. Vale para conta bancária, conta da internet. Então transfere para a igreja. Fica sob a responsabilidade dela. E aí uma outra observação é o direito de autorregulamentação. Presta atenção, porque esse é um ponto nervoso que gera discussão. Fica atento aqui, olha, o direito de autorregulamentação por meio do estatuto próprio assegura à igreja o poder de ditar as regras que são aplicáveis internamente. As regras que se aplicam internamente, a igreja tem a liberdade ou o poder de ditar quais regras são. O que implica dizer que a liberdade de se filiar a uma igreja está condicionada à obediência dos pressupostos para que aquela pessoa seja admitida ou não como membro da igreja. Então, isso tem que constar do estatuto, em que condições, o que é exigido de alguém para se tornar membro. O que é exigido, então está lá. E também tem que constar as causas, né, as situações em que, uma vez o membro incorrendo, ele é passivo de disciplina, inclusive que esse membro seja desligado da igreja. Então, tudo isso deve constar, porque isso é uma conquista do direito de autorregulamentação. Inclusive, aquela questão de celebrar casamento homoafetivo, isso tem que estar bem amarrado, tem que ficar claro que a igreja vai celebrar casamento de pessoas que são membros da igreja. E esses membros o são em razão de terem acordado, subscrevido, adotado tais e tais elementos, tais e tais posturas, tais e tais. Então, você vai fazendo toda essa amarração que a igreja faz, entendeu? Toda essa amarração. De só que Inclusive, né, pastor? Principalmente com essa questão do casamento homoafetivo, nós temos enfrentado, muitas igrejas têm enfrentado processos, pastores estão sendo processados, porque na cabeça das pessoas, muitas vezes, a igreja, ela não é obrigada, ela é obrigada a fazer tudo que você quer por você estar lá. Mas é importante que a igreja tenha essa ressalva legal. E a gente está vendo em um tempo onde, antigamente, você fala de processar a igreja, acho que o pastor pode corroborar, era um negócio impensável. pensável. Mas hoje em dia, você toma, por exemplo, uma igreja que, em minha opinião, não considero igreja, mas os irmãos podem considerar aí, vai de cada um. A Igreja Universal, por exemplo, é uma igreja que tem um time jurídico gigante porque vive sendo processada. Muitos pastores já são processados por falarem que não vão realizar casamentos homoafetivos. E ter essa ressalva legal é bom. As pessoas muitas vezes pensam, nunca vai acontecer comigo. Mas vovó já dizia que era melhor prevenir do que remediar. Então, isso pode parecer uma coisa sem sentido, uma coisa que envolve, de certa forma, um custo relativamente alto, mas é um custo de segurança. Você está pagando para garantir, para valer os direitos, como o senhor falou, foram conquistados, né? Não foi uma Isso coisa que aconteceu do nada. é uma conquista. E agora vocês chegaram no ponto importante na nossa discussão Ô, aqui. professor, esse fato que Neto falou foi muito importante, porque veja a importância do estatuto bem redigido, bem ajustado, né? Que vai É, acobertar tanto o pastor quanto a igreja sobre qualquer ação, né? quando é uma igreja que cumpre com as obrigações legais, que se registrou e está bem registrado e bem elaborado. Mas se não é uma igreja que tem seu estatuto, que está registrado, que está regularizado e se depara com uma situação dessa, como é que fica? Já pensou? Pode ser que aconteça a situação, ela não está registrada, é uma instituição que não está regularizada. E Ô, aí se professor, depara com uma situação dessa, olha a bronca. Fala, ô, meu irmão. professor, isso acontecer, por exemplo, teve uma lei que não passou, né, no Congresso, mas não passou por muito pouco, que praticamente obrigava
as igrejas, por causa da questão de preconceito e tudo mais, a realizar vamos dizer assim, o casamento homoafetivo, né? No afetivo, né? A lei, ela ficou, mas foi por pouquíssimo mesmo que ela não passou. Porque, assim, se uma lei dessa passa, ou se vier a passar, né? Se vier a passar, aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o estatuto, o mesmo estatuto, assim, por melhor que seja, ele não vai poder evitar. Não vai poder evitar. É isso mesmo. Porque ele não tem força de lei, né? Eu vou colocar aqui no chat agora, vocês dão uma olhadinha aí. Isso consta do estatuto de uma igreja aqui da cidade do Carpina. Esse estatuto ele foi recém-formulado. Eu tive a graça de participar da equipe que reformulou esse estatuto. Ele é recente, ele tem, deixa eu dizer para vocês, ele é de 2016, se eu não estou enganado. Nós tivemos o suporte de um advogado, de uma advogada à época, muito cuidadosa. Observa que aparece a expressão, né? Associação religiosa. Foi aquela confusão que, na minha opinião, não deveria. Para mim, já é um ponto pacífico, deveria constar organização. Mas aí o advogado coloca associação religiosa sem fins lucrativos, para tentar unir uma coisa à outra. E é o que aconteceu no caso que o Neto mencionou, né? Da igreja dele. Agora, veja o que é que essa igreja colocou aí. Presta atenção. Heterossexuais. Veja Se a permite mesmo, vai ter que fazer o casamento. Veja só, é uma associação, mas veja o peso do que está colocado aqui. É uma associação religiosa sem fins lucrativos e compõe-se de ilimitado número de membros e congregados heterossexuais na ordem jurídica. Não somente isso, jurídica civil e biológica. E biológica é da maneira como nasce. É da maneira como nasce. Se você tem a estrutura e os órgãos genitais masculino, você é homem. Se você tem na sua estrutura os órgãos genitais femininos, você é mulher. É como nasce. É como nasce. Excluindo-se, veja só, a opinião psicológica do ser. Aí eu nasci no corpo de homem, mas por dentro eu me sinto mulher. Ou vice-versa, eu nasci no corpo de mulher, mas por dentro eu me sinto homem. Isso não conta, isso não interessa para a igreja. É a questão, como alguns dizem, é uma questão anatômica. Seus genitais é masculino, então tu é homem. Tu nascer, sabe? Correto, até heterossexuais, excluindo... Tu pode até cortar, fazendo a cirurgia, mas tu nascesse com genitais masculinos, tu é homem. Porque está excluindo também, ainda bem que depois tu faça a cirurgia para mudança de sexo, mas tu nasceu com genitais masculinos, tu é homem. Professor, e mesmo fazendo esse processo, ele deixou aqui bem claro, né? E exclui isso aí, né? Mesmo ele passando por esse processo de cirurgia, ele não vai ser alcançado. A igreja não vai ser obrigada a fazer o casamento. A manobra que a igreja precisou fazer para tentar se proteger de possíveis problemas no futuro, né? Aí acho que Severino está colocando, né? Heterossexuais. É o certo, irmão? Bom, Severino, eu não estou entendendo. Os homossexuais é o errado? Foi porque o irmão João Luiz, eu acho que ele trocou aí. Ele pensou que homossexuais seria o heterossexual. O heterossexual é o sexo da pessoa normal. Homem, mulher, mulher. E o homem é aquela mistura toda. Entendi. Homossexual é a mistura. Não, é porque você não entendeu. Que a igreja é obrigada a fazer o correto, né? Que é de homem e mulher, mesmo que aqui psicologicamente seja explicado, é excluído, ó. Que é excluindo essa opinião psicológica do ser. Você é obrigado a fazer o correto, que é entre homem e mulher. Aí, mesmo que ele venha se submeter a uma cirurgia de transformação de sexo, mas aí a igreja não é, porque está cobertada no estatuto aqui. Agora, como o Sérgio falou, se for definido por lei, e o camarada chegar com um documento e impor para a igreja vai ter um álibi que está do estatuto, mas isso aí vai ser uma questão jurídica e o que se passa na cabeça do juiz, a gente sabe que tem coisa boa e tem coisa ruim. É uma briga, não, né? Se for por lei, João, o estatuto ele não prevalece sobre a lei. A lei prevalece sobre o estatuto. O estatuto não tem força de lei. Você entendeu? Então, assim, se por acaso a lei passar, aí o negócio vai ficar muito complicado. Por quê? Porque o pastor, lógico, ele iria se recusar a fazer, tá certo? Vai ser um negócio de justiça. E automaticamente ele se fosse passar... É porque eu estou
eu não estou lembrado aqui qual foi a lei e tudo mais, mas naquele caso, se aquela lei passasse, ele era preso, saía preso da igreja. Sim, Entendeu? mas aí, vê Aí, bem, aí pronto. já vai ser um outro processo, porque, ó, assim, que se sobrepor, porque, assim, ele está acobertado no estatuto, aí vai ser coisa de Não. O justiça mesmo. estatuto não dá cobertura. Mas Se for Mas contra é a a lei, se o doutrina estatuto... da igreja, Sérgio, que eu estou Mas falando. a doutrina da igreja, se for contra a lei, prevalece a lei. prevalece a lei. Não importa. Aí não Mas importa. A lei está acima. hoje em dia, não necessariamente, né? Porque, por exemplo, não caso de união homoafetiva, mas um caso que vale a pena ser analisado. Por questão de liberdade religiosa, se eu não me engano, são os adventistas. Eu acredito que são os adventistas que não podem fazer nada no sábado, não é Sábado não? adventista, é isso. No É, sábado. É. pronto. É Os dia de estudantes sétimo dia, que não faz adventistas, nada no sábado. eles se recusavam a fazer a prova do Enem. Entrava na hora da prova, ele sentava, ele não pegava a prova até que se cumprisse o horário estabelecido para que ele pudesse fazer coisas. E a partir daí, eles ficavam e eles iam fazer a prova com o fiscal lá, do mesmo jeito. E por mais que pela legislação brasileira haja uma regra que determine um horário para o funcionamento do Enem, a questão da integridade, da manutenção da integridade e da liberdade religiosa da pessoa, a liberdade religiosa ela vigora nesse sentido. Porque Também concordo com o Neto. Assim, Não, na seria bom verdade, demais olha o cara só, chegar e querer Neto, desmoralizar não, qualquer veja doutrina. só, eu conheço esse caso Porque de quando a perto. gente está falando de doutrina, você não está falando, por exemplo, uma, de Ô, uma Neto, doutrina. deixa eu só fazer uma pergunta, só uma Oi. pergunta. Mas essa questão do horário é uma determinação da prova do Enem ou existe uma lei É aprovada uma pelo determinação do Congresso? Ministério da Ou Veja Educação. só, existe deixa eu uma... Não, explicar. mas existe uma lei aprovada pelo Congresso que diz que o Enem tem que começar a tal hora e terminar a tal hora. É uma norma Não, interna É uma do MEC. existe uma norma norma. do É uma governo. norma Norma interna do MEC, veja interna só. Mas, do Ministério mas da você quer Educação. ver a importância disso? Eu dei um exemplo qualquer, Não, mas, eu não tô, por eu não exemplo, tô, se eu você não tô falando da descumprir, importância, eu concordo. Eu concordo e discordo. O que eu estou falando é do que a gente pode estar sujeito. Inclusive sim, eu mas, também. por exemplo, Entendeu? se eu descumprir esse horário da prova do Enem e me recusar sem uma justificativa, eu posso ser preso. Por exemplo, quebrar uma das normas do Enem é crime federal. É crime. Você filar na prova do Enem, essas coisas, isso é caracterizado como crime federal. Se levantar na hora da prova, e isso tem consequências reais na vida da pessoa. Por isso Aí que eu eu não dou estou exemplo. informado Em sobre isso, não. relação a isso que a gente falou, por exemplo, da homossexualidade, do mesmo jeito, primeiro que o nosso país, a nossa legislação, não reconhece, não há um reconhecimento jurídico constitucional de que o casamento homossexual ele pode existir. Isso não é uma lei aprovada pelo Congresso. E a nossa Constituição ela defende a liberdade de crença, a liberdade religiosa. Foi Então, por justamente causa da isso que eu disse. Constituição, Foi Deixa justamente eu isso não que eu sou falei. obrigado a fazer algo Foi que justamente vá a de lei não encontro. passou. Mas se a lei tivesse passado, tudo isso que você está dizendo não iria existir. O império da Mas lei já ela está fazendo. não ia, porque ela não pode passar porque é uma cláusula pétrea da Constituição. Aí eu não Não sei. pode. Ninguém pode violar a sua liberdade de culto. Por isso Deixa, que ninguém poderia impedir esses jovens que estavam lá fazendo a prova de não fazerem. Tá entendendo? deixa eu Então, explicar a a gente situação. Isso tem... acontece aqui na Polícia Militar. Nós temos policiais que são adventistas. O amparo é constitucional, é o artigo 5º da Constituição. Eles podem, em razão da consciência e da religião que professam, evocar uma contraprestação. No caso dos policiais aqui, baseado no artigo 5º da lei. É o mesmo que, por analogia, se aplica aos adventistas, ou seja, eles não vão trabalhar no sábado, mas eles vão oferecer uma contraprestação. Eu trabalho aos domingos, como o regime, ele é um regime de escala, então já se sabe que, em razão da fé, ele não vai trabalhar no sábado, ele vai trabalhar no domingo. Então, no caso, aí os adventistas amparados conseguiram isso aí, porque as normas internas do MEC
a prova é para ser aplicada naquele dia e horário ali, mas em razão da Constituição, eles conseguiram alterar essa Exatamente. possibilidade. Então, a lei Tanto que a maior, prova agora ela é aplicada em 2 domingos, justamente para que não haja mais esse tipo de problema. Eles conseguiram mudar o dia da prova por causa disso. E aí, quando a gente vai falar sobre a liberdade de crença, segundo a Constituição, a minha liberdade de crença ela é inviolável. Então, eu não sou obrigado a fazer uma coisa que vai de encontro à minha crença religiosa. E esse aí é o argumento usado pelos pastores que se recusam, por exemplo, a fazer casamentos homossexuais e são acusados como um crime de homofobia que foi criado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Logo, não deveria ser considerado uma lei, mas foi criado por um judiciário. E a gente alega liberdade de crença religiosa. Você não é obrigado a realizar algo que fira ali, principalmente no âmbito religioso, que fira a sua consciência religiosa e a sua crença. Então, eu não sou obrigado, por exemplo, mesmo se houvesse uma lei que aprovasse o casamento homossexual, eles teriam muita dificuldade para conseguir impor esse casamento dentro da esfera religiosa. Porque, por causa da separação da igreja e do Estado, um casamento, para ser reconhecido pelo Estado, ele não precisa ser religioso, ele precisa ter natureza civil. Então, o religioso é uma opção do casal. Quando é uma opção, eu posso aceitar isso ou não, porque eu não exerço ali o caráter civil naquele casamento. Ele pode casar onde ele quiser, mas nenhuma igreja é obrigada nem a ceder espaço e nem a celebrar esse tipo de casamento se isso viola sua liberdade de crença, sua liberdade religiosa. você está certo, corretíssimo, mas tudo isso não impede a igreja de sofrer algum tipo de constrangimento, de embaraço, né, enfim. Porque quando a situação como essa acontece, eu acho que o principal intuito ali é exatamente querer embaraçar e trazer algum tipo de constrangimento para a igreja. E, infelizmente, mas a sua análise, ela é certeira, correta. A ressalva que faço é em relação à questão dos adventistas, né? Prevalece a Constituição sobre uma norma que foi editada pelo MEC, que fixava, né, o INEP, os dias de prova, tal, então que foi corrigido. Mas se houver uma lei como essa aí, ela vai vir como um rolo compressor, como o Sérgio diz, para tentar realmente impor. Vai esbarrar, ainda que não existe o direito de autorregulação da igreja, mas vai esbarrar no artigo 5º, que garante a liberdade de crença e consciência. Então, vai ser um atrito e, assim, desnecessário, na minha opinião. Mas o que a gente tem visto acontecer no cenário político do nosso país, a gente não fica surpreso se algo Bolsonaro... Professor, eu acredito que assim não vai ter muita dificuldade com isso, não, até porque tem igreja que se diz cristã que já está fazendo esse casamento como afetivo. Então, eles vão se direcionar para ela, né? Inclusive, igrejas que se dizem inclusivas, né? Igrejas que, utilizando essa expressão, igrejas que não teriam nenhum problema em fazer, se dirijam para lá, né? Até bom, né? No certo sentido que existe, né? Quer dizer, não, tem quem faça. Eu não vou fazer, tem quem faça, então fica à vontade, até você vá bater de porta em porta até encontrar uma que queira celebrar. Agora, quando é uma igreja, voltando à gênese dessa discussão, quando é uma igreja que não tem um estatuto, ela vai ter uma série de problemas, de dor de cabeça com situações como essa aí. Veja esse estatuto que a gente mencionou aqui, como foi elaborado. Agora, veja que a igreja fez uma manobra, que essa manobra só foi possível graças ao direito de autorregulamentação. Ela conseguiu pensar em elementos de natureza jurídica, biológica e psicológica para colocar dentro de uma definição do que é um membro. Professor, agora eu lhe pergunto, esse estatuto que o senhor mostrou aí, é antes de 2003 ou é depois de 2003? Porque lá tem associação, né? É depois. Houve essa discussão, houve esse debate aí, na minha opinião, era para estar aí a organização religiosa, mas eu fui um membro dessa comissão para fins de consulta, eu acompanhei do início ao fim esse processo, não fui favorável, mas teve o suporte de uma advogada, eles acharam que tinha que ficar assim, ficou e o cartório aceitou, né? O cartório registrou dessa maneira.
mas eu acho que é um equívoco, tenho certeza disso, que essa expressão aí é equivocada. Mas eles tentam fazer uma junção, né? Quando ele coloca sem fins lucrativos, na cabeça dele, do advogado, é como se ele estivesse fazendo uma menção à organização religiosa, e não tem esse caráter. E a associação é como se, enfim, tivesse. Bom, é um campo de uma discussão jurídica, e aí eu não entro no mérito, mas, para mim, eu acho que bastava a organização religiosa, já resolvia. Aí o que segue é isso, né? Veja o que é que o direito de autorregulação permite a igreja fazer. Então, essa igreja que se resguardar por todos os meios, para ninguém vir aqui querer, em algum momento, bater a porta e dizer: vocês vão ter que me casar aqui, é um par homoafetivo e vocês vão ter que casar. Então, está resolvido, isso aí está muito bem amarrado, né? É muito distinto, muito claro. Mas é isso. Então, o direito de autorregulamentação assegura à igreja o poder de editar as regras internas, as regras que vão se aplicar a membros e congregados. De sorte que, se alguém não está disposto a cumprir com aquelas regras ali, então não tem razão de se manter filiado. Ah, eu não estou disposto a cumprir com isso aqui, então para que você vai se filiar como membro congregado? Porque essa é a regra interna, é por meio dela que essa igreja ela vai, ela vai funcionar. Então não há razão sequer para se admitir alguém como membro congregado se o camarada não está disposto, se o camarada não está de acordo. Então não há razão para isso. Então, essa é uma das causas, uma razão das igrejas hoje, já há algum tempo, né? Não é de hoje, já de algumas décadas, né? Faz aquele processo todo de discipulado com o indivíduo que é recém-chegado, quer tenha sido recém-convertido ou não, veio de outra denominação, dá aquele chá de banco, dá aquele chá de espera, para que a pessoa consiga visualizar, entender, internalizar e manifestar realmente que não, eu entendo, eu concordo, agora eu vou me tornar membro da igreja. E do contrário, não vale a pena admitir uma pessoa como membro se você sabe que a pessoa não concorda com nada daquilo ali. Então, basicamente é isso. Bom, irmãos, então a igreja ela vai adquirir personalidade jurídica quando ela registrar no cartório de registro civil de pessoa jurídica o seu estatuto, a ata de fundação, não é isso? Sempre que uma nova diretoria executiva for eleita e empossada, essa ata deve ser novamente registrada, averbada em cartório, encaminhada à Receita Federal. Sempre que mudar algum componente, algum membro da diretoria, tem que ser feito isso, informando que fulano não responde mais. Quem responde agora é Beltrano. Então, tem que fazer todo esse processo. Isso aí é para sempre, essa atualização. Mudou a diretoria por inteiro, uma parte tem que ser informado através de cartório averbado, encaminhado também à Receita Federal, para que saiba quem é o responsável. Feito isso, aí você tem laudo do Corpo de Bombeiros. Você tem que requisitar um laudo do Corpo de Bombeiros, para o Corpo de Bombeiros vistoriar o prédio onde a igreja está funcionando, se for particular, né, ou alugado, enfim. Tem que o Corpo de Bombeiros vistoriar. Tudo isso envolve taxas. E taxas você tem que pagar. Taxa de serviço você tem que pagar, independente. Então, aí você vai solicitar um laudo do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai fazer essa vistoria. Uma vez feita essa vistoria, estando tudo de acordo, o bombeiro vai emitir o certificado. Está tudo de acordo. Se não estiver de acordo, ele vai informar o que precisa providenciar. Você vai ter o prazo para poder ajustar, fazer os ajustes, né? Saída de emergência, extintor, algum problema na instalação elétrica, enfim. Então, você faz toda a adequação, o bombeiro retorna, está tudo de acordo, emite certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. É por meio desse certificado que a prefeitura vai emitir o alvará para funcionar. Ela só deve emitir o alvará para funcionar depois que ela tiver acesso, né? O Corpo de Bombeiros não está tudo ok, vai funcionar sem problema nenhum. Se acontecer algum sinistro, mas está tudo pronto para sanar ou minimizar os danos. Professor, Beleza. Fala, meu irmão. eu pergunto, uma vez chamado o Corpo de Bombeiro para dar esse certificado,
Vai ser incluso anualmente essa taxa para pagar a taxa de bombeiro? Tem validade. Ou eles vão Tem, vincular isso aí para receber anualmente essa taxa todo ano? você tem que renovar esse atestado de regularidade também. Ele tem prazo, né? É prazo anual. Aí você tem que pagar aquela taxa e renovar. Parece que o prazo agora mudou, professor. Mudou, se mudou melhor ainda. O Parece prazo que é 3 em 3 anos. Agora, o extintor tem que trocar anualmente. anualmente. Sim, mas tudo bem da taxa, mas eu estou falando assim, do certificado ser pago, mas eu estou dizendo assim, ele concedeu o certificado de tá tudo legal, tal. Aí vai ter aquela taxa de bombeiro que é anual? A taxa de renovação Não, é só vai de, ter a taxa de renovação, no caso, que né? é de 3 em 3 anos. Que é, Certo, certo. que é essa taxa de bombeiro. Agora, o extintor é de ano em ano. Pelo menos lá na empresa é assim. Não, o senhor está atualizado. Era anualmente. Então, eu não tinha essa informação, não. Até agradeço. Informação recente. Então, você vai pagar as taxas. Você não está isento de pagar, não. Não é o imposto que você está pagando, é uma taxa por um serviço. Né? É uma taxa por um serviço. Então, aí você vai pagar. Pois bem, feito isso tudo aí você, em seguida, você vai juntar a documentação para encaminhar à Receita Federal para poder tirar o Professor, requerimento. outra pergunta. A Faça igreja pode pleitear a isenção do IPTU? Pode, pode. Agora, em se tratando de imposto, qualquer um deles, a igreja pode entrar com a documentação, porque a tributação, a igreja, ela não é isenta, ela é imune, que implica dizer que a legislação não alcança. Mas, para isso, a igreja precisa informar, fazer o requerimento, dizendo, eu existo, eu estou aqui e eu quero gozar ou usufruir o benefício da lei, que é essa imunidade tributária, de não ter que pagar determinado tributo, determinado imposto. Para isso, ela tem que estar legalizada, para dizer, olha aqui, está tudo em ordem, tá vendo? Agora eu estou dando entrada para que eu fique isento. Por isso Isento da de... importância de registrar o imóvel, né, o terreno, no CNPJ da igreja. Então, eu estou entrando com a documentação. Agora, lembrando que você vai entrar com a documentação, o órgão pode cobrar uma taxa. Ele não está cobrando imposto, é a taxa pelo serviço. É algo totalmente diferente. Então, você formalizou, aí você vai entrar, né, em Receita Federal para não pagar imposto de renda, você não é empresa, não tem lucro, prefeitura para também a isenção do IPTU, entre outros. Você vai ter que fazer todo esse trâmite, todo esse trâmite. E lembrando, viu, eu já falei anteriormente aqui, é assunto para outras aulas. Junto à Receita Federal, a assessoria de um escritório de contabilidade é indispensável, porque há uma série de documentos que você precisa apresentar periodicamente, informações contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias. E se você deixar de apresentar no prazo, aí você é multado, porque você descumpriu uma norma que estabelecia um prazo para a apresentação de determinada declaração. Aí começa a vir as multas. As multas, as multas. Não estou pagando imposto, não, está pagando multa pelo descumprimento da lei que estabelece que você tem que cumprir o prazo para informar. Tem funcionário, tem que formar, tem enfim. A gente vai discutir isso para frente. Por isso, minha gente, como é que um pastor vai conseguir cuidar do rebanho, apacentar e, ao mesmo tempo, administrar, meus irmãos? Não consegue. Ou uma coisa ou outra. E até vai tentar até fazer, mas vai se atrapalhar. A saída é terceirizar. Procura um escritório de contabilidade, assessoria de um contador, e vai fazer a contabilidade, vai fazer tudo mais. Precisar de suporte de um advogado também. Então, o pastor precisa entender isso. É o que é o objetivo, foi algo que eu disse no começo aqui. Você não precisa fazer, você precisa saber o que tem para ser feito e delegar. E essa disciplina mostra para você a dimensão, desculpa a expressão, do problema. Você pode ver que é gigantesco. Se descuidar dessa área específica da gestão da igreja, pode, em algum momento, trazer um problema para a igreja.
E não vale a pena. Não vale a pena fechar os olhos e fazer de conta que estou nem aí. Depois que vier as multas, você vai dizer, eu nem sabia, não interessa. Existe a lei, você descumpriu. Então, vai ser multado mesmo. O máximo que pode fazer é parcelar a dívida. Se fosse multado em tanto. Mas vai parcelar, não pode pagar de uma vez, não. A gente parcela aí 10 vezes, a perder de vista. Mas tu vai pagar. Então, o único benefício que pode ter é esse, é o parcelamento da dívida. Então, sem esse suporte, fica difícil. Outra, essa legislação trabalhista, previdenciária e etc. e tal, é algo dinâmico, que está sempre mudando, está sempre se atualizando. Ninguém, a pessoa mais recomendada é o profissional da área, porque o profissional da área tem a obrigação de estar se reciclando, de se atualizar para saber, não, o prazo não é esse mais não. Antes era exigido para entregar até o dia 1º de maio. Não, não é mais não, maio não. Pode entregar agora até dezembro. Não, não é mais dezembro não, antecipou, agora é fevereiro. Então, fica essas mudanças aí, cabe ao profissional dar essa assessoria. Então, é importantíssimo. Como nós, pastores, nossa obrigação é se aprofundar no estudo das escrituras, nas doutrinas, na teologia sistemática, teologia bíblica, para estar sempre se atualizando. Então, cabe a gente fazer isso, né? Então, isso é o esperado de nós. Então, mesmo em relação a outros profissionais. Agora eu digo, viu? É uma aventura interessante, como quem já teve a oportunidade, como vocês mencionaram aqui, de passar por áreas administrativas da igreja, sabe do peso que traz, da responsabilidade que tem, mas traz um aprendizado para vocês. Quando eu vejo uma pessoa que responde por uma área administrativa da igreja, a minha vontade é sempre perguntar como eu posso lhe ajudar. Eu não vou fazer porque tem você para isso, mas se eu puder reduzir um pouco a tua carga e te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Então, como é que eu posso te ajudar? Porque eu sei que quanto é pesado, isso aí é uma responsabilidade enorme. Então, é basicamente isso. Os pastores mais jovens aqui, Antônio, Neto, Mateus, né, que são os mais novos, se puder aprender junto com esse pessoal, aprende lá todo esse processo aí. Cola, chega junto, entende, conhece na prática, né? A gente está muito discutindo aqui no campo das ideias, da teoria. Cola, como o próprio Sérgio já recomendou, cola com essa pessoa, vai saber como, eita, poxa, vai ser registrada uma ata da igreja em cartório, como é que é feito? Eu posso ir contigo, posso saber como é, e como é essa ata, deixa eu ver como é que foi essa reunião, como é que foi? Pergunta, cola, não custa saber, vai só acrescentar para você. Pronto. É o máximo de envolvimento que você vai ter, até ajudar a pessoa, até encorajar a pessoa. Pois bem, então, veja que a situação não é fácil, né? Há muitas questões aí. O processo de abertura e regularização, quando ele é bem acompanhado, e aí isso é uma estimativa, viu? As situações que demoram mais. Leva em média 2 meses. É uma estimativa. Quando eu coloco essa média de 2 meses, é que eu estou considerando que as etapas iniciais já foi tudo feito direitinho ali. Tudo, a igreja fez tudo, preparou tudo direitinho. Agora entregou tudo pronto para o cartório, de mão beijada. É só o cartório observar, analisar, registrar, entregar. Então, se fez tudo direitinho, o cartório não vai empombar, devolver, tá errado, volta, refaz. Então, estou considerando que está tudo perfeitinho, direitinho, está entregando, tudo mastigado para o cartório. Aí, essa média aí de 2 meses. Agora, se a coisa não estiver bem acompanhada, demora ainda mais, tá certo? Demora ainda mais. Documentos necessários para a abertura da igreja. RG, CPF, comprovante de residência. É preciso qualificar os membros e os diretores, né, da diretoria estatutária. Qualificar, informar se é casado, se é solteiro, a profissão, o local em que reside, né, tem que estar tudo bem qualificado, informado ali, né, RG, CPF, data de nascimento e etc. Identificar os cargos corretamente, fulano como diretor, Beltrano como vice-diretor, ciclano é tesoureiro, outro é, enfim, secretário, destrinchar tudo direitinho. Os 3 nomes possíveis, né, para o registro da instituição. Esses 3 nomes aqui é o registro de marcas, é quando você vai colocar isso para o cartório fazer. Aí você vai dar 3 opções de nome. Esse. Aí o cartório vai fazer por conta dele lá.
Aí ele vai tentar ver se um daqueles nomes se enquadra. Se não se enquadrar, você vai ser chamado para fazer outras opções. Se você já fez antes, fez fora esse registro de marca, você já chega no cartório dizendo, essa é a marca, eu já tenho certificado, está vendo aqui que essa marca está registrada em meu nome, e o cartório já ganha tempo nessa etapa. E aí ele já vê, não, já tem o registro, já informou, já vai ser mais célere o processo junto ao cartório. E cópia do IPTU do imóvel onde será a sede da instituição. Se é próprio ou alugada, não interessa, né? A cópia do IPTU daquele imóvel ali, que já existe junto à prefeitura para o registro no cartório. Bom, a documentação apresentada acima, ela será utilizada para todo esse processo, todo esse trâmite, né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela, vou correr com esse compartilhamento. A gente acabou ficando aqui no bate-bola, eu acho que é muito bom, mas tá lá nos slides, né? Tá vendo? O que a gente comentou aqui, outras coisas mais que a gente não citou, mas está registrado aqui. Esse slide vai estar lá na plataforma, né? Tá, eu coloquei lá. Se porventura não encontrar, me avise, mas pelo que lembro, eu coloquei lá, tá bom? Tá aqui, a convocação da Assembleia Geral, né, observações importantes sobre a diretoria estatutária, o rito de formalização, regularização, enfim, está tudo explicado, né? A questão do Corpo de Bombeiros, cadastro de contribuinte imobiliário, que está ligado ao IPTU, junto à prefeitura, tem prefeitura que existe, tem prefeitura que não. Isso é na hora que você vai, depois que você pega o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, você vai dar entrada lá para pegar o alvará de funcionamento. A prefeitura pode exigir que você tenha esse cadastro. Varia de prefeitura para prefeitura. É outra nuance, né? Além do cartório, também tem as peculiaridades de cada cidade. E os documentos necessários, né? De todos os membros e principalmente da diretoria estatutária. Identificação dos cargos, enfim, desculpe aí, irmãos. O objeto caiu aqui, não sei se fez barulho aí para vocês. Mas eu estou no susto aqui. Professor, o slide não está lá não, viu? Tá não, eu vou providenciar. Olha, talvez ele esteja, veja aí se ele está em PDF. Eu coloquei slide na semana 3. Não, a semana 4 só tem aqui o guia de estudo, a videoaula que o senhor vai postar agora, né? E quando terminar, e a verificação de aprendizagem. Você vai encontrar na semana 3. Eu já coloquei tudo lá. Todo esse material está tudo na semana 3. Ele vai valer para Está na semana 3. Ele vai valer para a semana 3 e semana 4. Pronto. Voltando aqui. Pronto, é isso. Então, esse material, ele está lá na semana 3. É extenso e a gente vai utilizar para as semanas 3 e 4. Bom, irmãos, o conteúdo para hoje é basicamente esse aqui. Vocês têm a prova. Vocês vão ver que está bem simples de fazer. Vocês vão precisar relembrar o que foi ensinado para poder responder. E aí, se você não lembra, volta lá e dá uma revisada. Zero estresse. A prova está realizada, sem problema nenhum. Para os próximos encontros, a gente vai começar a trabalhar as obrigações acessórias, né? A igreja enquanto empregadora, questões trabalhistas, questões previdenciárias, questões contábeis, questões fiscais, tanto dos funcionários que a igreja tem, e, enfim, né? Pastor, vínculo empregatício ou não, coisa que vocês já mencionaram aqui. Então, a gente vai começar a trabalhar essas questões pelos próximos encontros. Bom, eu estou satisfeito, né? Vocês contribuíram bastante, trouxeram informações que acrescentou aqui, né? Que não tinha aqui, informação mesmo a mudança aí do prazo para renovação do atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, né? Que mudou para 3 anos. Foi ótima, eu não tinha essa informação. A renovação do extintor é de acordo com a validade estipulada, que é de, em média, 1 ano, né? Para você fazer a recarga do extintor. Permanece nesse sentido aí, que uma coisa não anula a outra. Enfim, e o direito de autorregulamentação, que eu acho que é a cereja do bolo nessa nossa discussão aqui. Meus irmãos, vamos para o seguinte, vamos para um bate-bola aqui. Severino, tá na escuta? Câmbio? Severino, câmbio? Sim, estou aqui. Me diga aí, nesse nosso bate-bola aqui, o que é que você leva de aprendizado para você nesse encontro de hoje aqui?
Pastor, eu gostei muito da posição que Neto tomou de amarrar o, o esqueci agora o nome da igreja à Constituição, porque a gente encontra uma base para na questão se um dia formos assim atingidos por essas leis, né, que futuramente eu creio que vai passar no plenário, a gente ter o estatuto como base para se defender, né? Bom, Porque a gente sabendo onde a gente pisa, a gente não vai ser presa fácil para o mundo aí fora. É isso que eu tive de aprendizado. Severino colocou até aqui, né? Os autores da lei, acho que a lei que você estava citando, né? Jean Willis e Érica Cocai. E ainda teve a Ele gente vai vê voltar, né? Que ele tá morando na França, mas eu acho que ele vai voltar e vai querer pelo menos um cargo ali de ministro é, da juventude, alguma coisa que é para botar as unhas dele de fora. fora, é verdade. Vamos lá, o nosso bate-bola aí, deixa eu ver aqui. Matheus, o som de Matheus está bem ruidoso, não sei se melhorou aí. Mas vamos lá, Matheus, está na escuta, câmbio. Vê se Matheus responde. Matheus, na escuta? Está em QAP aí, meu irmão? Matheus não respondeu, então vou passar a bola aqui para Antônio. Antônio, nesse bate-bola nosso aqui, Matheus respondeu aqui, se estou aqui. Será que o áudio melhorou aí, Matheus? Nesse nosso bate-bola aqui, qual é a lição que você tira para você do que foi discutido entre nós aqui, no dia de hoje? Eu creio que uma ordem de defesa seja O áudio não está bom. Vou passar para o Antônio. Antônio, diz aí para a gente aí, qual é a lição importante dessa nossa discussão no dia de hoje aqui? Pastor, em meio a tudo aí que foi falado, né, e durante essas 4 semanas aí que a gente tem aprendido, para mim, assim, fica muito claro a importância de, assim, de dirigir uma igreja, de estar à frente de uma congregação, e que muitas vezes, né, eu vou responder por mim, na minha cabeça, né, antes parecia ser muito simples, né, ser um pastor, ou governar uma igreja, ou dirigir uma igreja, ou liderar uma igreja, né? E você vê que por trás disso tem coisas muito sérias, como, por exemplo, a área administrativa da igreja, né? E a importância de regularizar a igreja e não só se preocupar com a área espiritual, mas também com a área administrativa também, que, de alguma forma, estando prejudicada a área administrativa, consequentemente, isso afeta a área espiritual também de quem a lidera, né? De quem administra, né? Então, assim, eu tiro basicamente a lição disso é a importância de você se preocupar com ambas as áreas, né? E que não é tão simples como parece, né? E eu acredito que muita gente acha que é muito simples você liderar uma igreja ou você, como por exemplo eu não sabia que era tão importante ou que até existia, poderia dizer assim, a área administrativa da igreja, né? E que era levada tão a sério, né? Na minha cabeça não tinha isso. Na minha cabeça só estava pastorear uma igreja normal e aconselhar os membros, pregar e etc, né? Mas nunca essa parte aí que envolve até essa relação com o Estado também, né? De estar em dia com as suas funções. Então, eu tiro de lição isso daí, né? A importância e de que não é tão simples assim quanto parece, como eu imaginava que seria, né? Nesse sentido aí, essa matéria, pode-se dizer que é um choque de realidade ou um balde de água fria? Eu não diria, eu não diria que um banho de água fria, mas um choque de realidade, de fato, porque assim, como eu nunca pensei nessa área, eu nunca, de fato, nunca me envolvi nessa área, eu nem sabia que essa área é tão importante assim e que tem a sua função dentro da igreja, que assim, era como se uma laranja e como se eu visse só um lado da laranja e o outro lado eu não conseguisse enxergar, né? E agora eu estou podendo enxergar esse outro lado da laranja, que de fato é muito importante. Eu acredito que se uma igreja negligenciar essa parte administrativa, ela vai sofrer muito, e vai sofrer muito mesmo, né? Então, assim, eu trago como lição, principalmente assim, o aprendizado de conhecer essa área e de aprender essas partes assim tão peculiar e tão assim para mim inédita, né? Que
compõem o corpo e a igreja, né? O corpo de Cristo é a igreja, né? É verdade. Nosso irmão Sérgio, o que você tira aí dessa discussão de hoje? Bem rica, inclusive. Assim, o que eu vejo aqui é que essa parte legal, né? Porque eu acredito que com as próximas aulas a gente vai ver também que, além da parte legal, tem a parte da administração do dia a dia, né? Então, uma coisa que eu tiro aqui, que eu já experimentei e eu queria passar até para os colegas aí, é que, na verdade, quanto mais nós conseguirmos terceirizar essa parte administrativa, mais nós vamos poder nos dedicar àquilo para o qual é, na verdade, o nosso chamado, né, que é pastorear. Agora, eu também eu estou ciente que eu já conheci vários pastores, conheço vários pastores que eles fazem questão de estar nessa linha de frente. E é até um perigo, porque às vezes a pessoa se perde nessa parte administrativa e prejudica justamente o cuidado com as ovelhas. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente precisa fazer. Na minha opinião, e o que eu senti hoje também, hoje e nas outras aulas também, nós precisamos saber o que nós precisamos fazer. Nós temos que ter uma bela noção de como se faz isso, se possível, até essa parte aqui que foi falada, que o senhor falou aí, de colar, participar, não é? Como acredito que eu até já falei a respeito disso. Uhum. E, assim, uma pessoa para poder ter uma ideia e uma noção real do problema, né? Mas também é fundamental para a nossa prática pastoral e nós não percamos assim um tempo que nós já não temos, querendo fazer tudo só. É tão importante essa fala que eu lembrei aqui. Vocês vão sair daqui dessa disciplina, tenho certeza, com uma lista do que compõe as obrigações legais e acessórias, né? Obrigações de regularização, trabalhista, previdenciária, enfim, entre outras. Vocês vão sair daqui com essa lista, conhecendo. Quando vocês forem terceirizar, contratar um contador, um escritório, etc. e tal, vocês vão saber o que vocês precisam cobrar. Tem que lembrar, você já providenciou isso? Vocês não vão fazer, vocês estão pagando para fazer, mas é importante lembrar. E é importante que o contador saiba que vocês estão atentos. Por quê? Às vezes pode acontecer de um prazo deixar de ser observado. Se o prazo deixa de ser observado, aí vem a multa. Mas esse prazo deixou de ser observado por culpa de quem? Do contador, porque a igreja entregou a documentação em dias e o contador esqueceu de informar. Então, se ele esqueceu de informar, não é a responsabilidade da igreja arcar com o erro que foi ele que cometeu. Mas se o presidente da igreja, o pastor, não sabe, ele simplesmente vai dizer, ó, tem uma multa aqui pelo descumprimento, pela falta de informação, porque não foi em tempo. Aí a igreja vai e paga, quando não era a responsabilidade dela, a responsabilidade dele que errou. Então é importante até vocês terem essa visão geral para poder chegar junto e dizer, não, eu entreguei, a igreja entregou no prazo. Se você não cumprir com a obrigação, a gente vai descontar, você paga, vai pagar não, a igreja paga agora, paga, mas eu vou descontar na hora de pagar os seus honorários. A igreja vai abater dos seus honorários, que a responsabilidade foi sua. E é importante também, por conta disso, para poder cobrar e saber cobrar. Professor, uma Oi. dica. Evangelizem alguns contadores e alguns advogados. É muito importante. É muito importante. É verdade. Deixa eu pegar aqui. Nosso irmão João, diga aí para a gente o que fica a direção desse nosso bate-papo. Bem, pastor, essa aula foi extremamente importante, que nos alerta, assim, a você não querer brincar de ser pastor e administrador. São áreas extremamente diferentes que, assim, se você quiser centralizar, como
o Sérgio me falou que muitos querem estar à frente, aí você vai certamente comprometer seu ministério. Certamente você vai comprometer seu ministério. E outra, é a onda atual, a síndrome de burnout, né? Que é a exaustão A exaustão. física, moral, espiritual e por aí vai. Porque você não vai dar conta, de forma alguma. Então, assim, uma outra coisa que me chamou muita atenção dessa aula é se você está à frente de uma igreja e ela está nascendo agora. Você tem que cobrar da igreja mãe uma assistência para que ela comece a providenciar toda essa documentação para regularizar tudo dentro dos conformes e procurar terceirizar, se a igreja que está nascendo não tem recursos humanos ainda para isso, que a igreja mãe, ela auxilie, cobertura disso aí, para que o pastor realmente faça as suas atividades, as funções específicas e privativas do pastor, né? Para que o rebanho seja assistido. Ele não pode perder de forma alguma seu foco. Tem que cobrar da igreja mãe, tem que cobrar, porque assim, se está nascendo agora e não tem, e se ela já existe, então, como o senhor bem falou, ele tem que conhecer, para acompanhar e cobrar. Outra coisa, se o pastor quer, de fato, se envolver, se aventurar em administrar, seja honesto em colocar outros pastores para cuidar do rebanho. Não sacrifique o rebanho por conta disso, não. Você quer assumir a minha administração, bote pastores auxiliares, co-pastor, bota para cuidar do rebanho, para que o rebanho não fique desassistido. E aí vá-se embora, meta a cabeça, meta a cara mesmo, vá-se embora administrar. Mas não sacrifique o rebanho por conta disso, não. Não compensa, não. Neto, câmbio, na escuta. Estou aqui sim, pastor. A gente está naquele bate-bola. Você perdeu a conexão, não sei se você pegou no começo. Você está fechando aqui o bate-bola. Agradecer a participação de todos e a sua hoje foi fundamental. Você abrilhantou aqui a discussão. O que é que você tira de lição do que foi discutido hoje aqui? Eu pude lembrar muito da importância, né? Acho que sempre tem sido muito isso tem batido na minha cabeça, mas principalmente a importância de você cuidar da área administrativa da igreja, ter pessoas capacitadas para cuidar disso, para que você possa cuidar bem da igreja, né? Acho que, como o João Luiz falou, nem todo pastor vai ser um administrador e nem todo pastor tem um conhecimento legal para que você possa dar esse respaldo, né, para a igreja. Eu acho que foi interessante a gente poder observar como a falta desse respaldo muitas vezes cria problemas e os benefícios que a igreja pode ter quando ela se respalda juridicamente para exercer os direitos constitucionais que nós conquistamos, né? Então, acho que foi bem interessante isso aí. Verdade. Pronto, gente, eu agradeço. Se vocês tiverem mais alguma consideração, fiquem à vontade. Foi muito boa a participação, tem sido ótimo essas aulas. Professor, não é com relação à aula, mas com relação à verificação. E o senhor pede para listar aqui 10 importantes aprendizados obtidos, né? Isso. Nesta fase da disciplina. Aí é somente para listar as partes, colocar os títulos, ou a gente precisa colocar os títulos e comentar? 10 coisas que vocês aprenderam, né? 10, aí é muito subjetivo, né? Não seja resumido também, não, né? Quando eu digo subjetivo, é porque o que foi importante para um pode não ter sido importante para o outro. Aí é meio que subjetivo. Mas não seja também muito breve, não, né? Diga Então, não, porque quando eu colocou aqui liste 10 importantes, eu pensei que era só... Inicialmente, eu imaginei que era só a lista. mas sua pergunta está correta, porque listar... Acredito que é bom comentar alguma coisa, né? É bom comentar sobre cada uma das coisas, né? A ideia como está aí, seu raciocínio é correto. Listar é somente enumerar um abaixo do outro. Tá. Mas aí vocês tentem estender um pouquinho, né? E tem eu aprendi quando estava trabalhando esse tema aqui, foi importante para mim isso. E se, de repente, um assunto como esse de hoje, você pode ter extraído 3, 4 lições que quase que completa as 10. Então, você vai colocando, listando o que foi somando para você de aprendizado, de informação, de conhecimento. Você acha que vai lhe ajudar, já está lhe ajudando, né, na sua prática ministerial, enfim, aí você lista aí.
Pronto, aí é justamente isso. Você pode fazer uma lista. Número 1, um exemplo, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Sim, fica à vontade. Primeira aula, a gente falou sobre administração na Bíblia. Uhum. Aí, então, eu colocaria administração na Bíblia e, ao lado, eu faria um comentário falando sobre por quê, como ajudou, não é isso? Isso, Ah, exatamente. pronto. Era só essa Aprendi dúvida. isso, aí você faz um comentário junto. Foi Não, ensinado com isso, certeza. viu? É isso mesmo. Não foi bem formulada a questão, não, mas graças a Deus vocês estão aí para me ajudar. É isso. Mas foi bom, foi muito bom. Alguém tem mais alguma questão para a gente poder encerrar? Então, irmão João, olhe por nós, por favor. Não, professor. O senhor ora por nós. Amém. Vamos achar nossas cabeças em reverência ao nosso Pai Celestial, né? Vamos agradecer por mais esse momento tão sublime. Santo Deus e amado Pai, te louvamos, ó Senhor, por mais essa aula edificante, ó Pai. Pai, te agradecemos por ter usado o nosso pastor, professor, Gleibson, para trazer, Pai, esses conhecimentos que são de suma importância para um embaixador do teu reino, para que ele possa estar dentro das exigências legais, conduzindo a tua obra, ó Deus, dentro da legalidade. Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, nos dando essa sabedoria, continua derramando essa fragrância do teu conhecimento para cada um de nós, para que possamos juntos avançar para a tua glória. Nos dá agora um resto de noite abençoado, um dia amanhã na tua presença e na tua proteção. Nos guarde e nos livra do mal, Pai. É assim a nossa oração no nome santo e glorioso do nosso amado Jesus Cristo, para que na próxima aula estejamos juntos para a tua glória. Louvor. Amém. Amém, amém. Gente, um abraço aí, viu? Muito obrigado por hoje. Até a Amém, próxima. meus Amém. irmãos. Deus abençoe a todos. Boa semana. Deus Semana. abençoe.